Boa noite, doutores. Boa noite, doutoras. Sejam sempre muito bem-vindos à nossa aula. Estão me ouvindo bem? Estão vendo a tela compartilhada? Olá, professor. Boa noite. Ô, Tá Flávio, perfeito. muito obrigado. Pessoal, o material da aula de hoje já foi encaminhado aí mais cedo para os representantes. Nós estaremos falando de um novo tema a partir de hoje. Essa aula será dividida provavelmente em 2 encontros, essa semana e a semana que vem. E qualquer dúvida, fiquem sempre à vontade, participem, perguntem, que eu estou aqui à disposição de vocês. Nós falaremos a partir de hoje, então, né, dos crimes de responsabilidade de prefeitos e vereadores, né? Eu também encaminhei para os representantes, né, aí na tarde de hoje, um outro arquivo, um arquivo extremamente recente, que trata aí, deixa eu pegar aqui exatamente o número da lei, só um instante, que é a Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021. Então, antes de ontem, né? Então, a lei extremamente recente, também encaminhei ali para os representantes. Vou encaminhar aqui no chat para aqueles que quiserem ter acesso. E essa lei também trata dos crimes de responsabilidade, também trata das condutas aí relativas à improbidade administrativa, tá? Então, também estou postando aqui para vocês essa legislação, para que vocês tenham acesso a ela aqui no nosso chat também. Oi, Camila. Boa noite. Eu já passei tudo para a sala, tá? Os 2 arquivos que você me mandou. Tá joia, obrigado, viu, Camila? Mas aí, pessoal, também fiquem tranquilos, quem ainda recebeu, mas não teve acesso, às vezes não abriu, não teve tempo aí, fiquem tranquilos, um pouco dessa responsabilidade é minha, porque eu acabei mandando no final da tarde de hoje também, tá? Mas fiquem tranquilos, vocês podem ler com calma depois, eu vou estar aqui à disposição para tirar as dúvidas que vocês tenham, né? Lembrando que as nossas aulas sempre estão gravadas e estão à disposição de vocês lá no meu canal do YouTube, pessoal. Então, olha só, encaminhei para vocês lá os slides da aula de hoje, encaminhei também aqui a Lei 14.230, do dia 25 agora de outubro. Fiquem atentos, muitas mudanças ocorreram com essa lei. É uma lei que estava tramitando aí no Congresso Nacional, aprovada e sancionada pelo presidente da República. Existem muitos doutrinadores, muitos juristas aí criticando essa legislação, tá? Mas particularmente penso aí, né, analisei já essa legislação, já imprimi, já grifei, já estudei essa lei e penso que ela fez justiça sobre muitos aspectos, tá? Muitos processos aí que eram julgados sem o efetivo manto da prova, né? Apenas por indícios, apenas por se ouvir falar, né? O dano é inerente a todos os tipos de atividades, mas nem todos os danos são praticados. Então fica aí alguns conceitos importantes sobre essa lei, tá? Alguns autores aí, eu vi alguns políticos, alguns juristas falando que essa lei ela acaba com a responsabilidade de prefeitos e vereadores. Não é verdade, não é verdade. Isso não aconteceu por meio da lei, né? E nós temos, logicamente, que sempre ficar atentos. O que nós tínhamos, na verdade, eram acusações indefensáveis. O que existia na prática eram acusações levianas do Ministério Público que era impossível de se defender, né? Porque ocorreu, de fato, um dano, às vezes, ao erário público, mas ninguém se beneficiou, ninguém agiu com dolo, e o prefeito era responsabilizado por aquilo muitas vezes, né? Prefeitos, vereadores ou qualquer outra figura equiparada ao agente público. Então fica aí a indicação de leitura dessa legislação. Então, nosso tema para aqueles que estão chegando agora são os crimes de responsabilidade de prefeitos e de vereadores. Nós vamos estudar, né, essa aula já estava pronta anteriormente a essa lei, e alguns pontos de divergência eu volto para falar sobre a lei em específico na aula seguinte. Então, o que nós vamos estudar agora, na verdade, é o Decreto-Lei 201 de 67, que além aí de estipular regras processuais, também elenca um rol de crimes que podem ser cometidos por prefeitos no respectivo exercício de suas funções. Embora seja um ato normativo editado antes da Constituição Federal de 88, o Decreto-Lei 201 de 67 foi recebido pela nova ordem constitucional e com status de lei ordinária. Nesse sentido, é inteiramente aí interessante apontar a redação também da súmula 496 do STF,
A súmula 496 diz que são válidos porque salvaguardados pelas disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal de 67, os decretos-leis expedidos em 24 de janeiro de 67, e dentre eles o Decreto-Lei 201. Então é importante que nós tenhamos essa concepção, é importante que nós tenhamos essa visão sobre aquilo que significa, no caso, o Decreto-Lei 201 de 67, né, que trata dos crimes de responsabilidade de prefeitos e vereadores. Lembrando, crime de responsabilidade de prefeitos e vereadores são aqueles julgados pelas câmaras municipais. Olha como é interessante. Crime de responsabilidade, o julgamento é um julgamento político, tá? Agora, ações de improbidade administrativa, né, outras condutas aí que são também puníveis, aí são julgadas pelo Poder Judiciário. Então, crime de responsabilidade, via de regra, é a ação, né, é o ato e a lei de responsabilidade fiscal que os prefeitos e vereadores têm, notadamente ali o prefeito e o presidente da Câmara, porque são esses que administram a verba pública, né, que são os gestores da verba pública. Então aqui nós estamos falando de forma mais clara e objetiva no tocante àquelas condutas que são julgadas pela Câmara de Vereadores. E aí nós temos julgamentos políticos. Exemplo, né, vamos falar de um caso concreto aqui. A ex-prefeita de Jales, a prefeita Nice Mistilides, foi cassada pela Câmara Municipal por um crime de responsabilidade e absolvida pelo Poder Judiciário, né? O que é justo, então? Qual foi o julgamento correto? Um crime político, ou melhor, um julgamento político ou um julgamento jurídico, né? E esse é um exemplo claro. Ela foi cassada pela Câmara Municipal e absolvida pelo Poder Judiciário, né? Onde é que está a justiça, então? Então, fica aí também esse primeiro argumento para que nós possamos já compreender aquilo que significa os crimes de responsabilidade. Os crimes de responsabilidade, eles são cometidos aí por prefeitos, constam dos incisos 1 a 23, delineados no artigo 1º do Decreto-Lei 201 de 67. Né? Por oportuno, insta a ressaltar que os incisos 16 e 23 do artigo 1º foram introduzidos pela Lei 10.028 do ano de 2000. Então, ou seja, nós temos que começar a observar, nós temos que começar a compreender o que é que significa esse Decreto-Lei 201 de 67. Fica aí uma pergunta. Os prefeitos somente cometem crimes, condutas criminosas tipificadas no Decreto 201 de 67? E, logicamente, eu já até falei sobre isso aqui, que a resposta é negativa. Né? Por quê? Porque nós temos que distinguir crimes de responsabilidade, né, de condutas, do crime de responsabilidade do Decreto-Lei 201 de 67, das condutas criminosas que são elencadas no Código Penal e na legislação penal extravagante. Então, são condutas distintas, são fatos distintos. Né? Em que pese aí o Decreto-Lei 201 de 67 mencione crime de responsabilidade, o correto seria dizer delitos como funcionais. Porque é isso que acontece, né? Em que o sujeito ativo é um prefeito municipal. Ou seja, crimes de responsabilidade destinam-se às infrações político-administrativas de cunho não penal. Então, o termo crime está errado. Né? Porque crime para nós é aquilo que é contido no Código Penal e em legislações extravagantes. E não é isso que está dizendo aqui. Na verdade, nós podemos dizer que são infrações funcionais, tá? E não crimes. De cunho não penal. Ou seja, não há que se falar em pena criminal, mas sim sanções político-administrativas, como, por exemplo, a perda do cargo, a inabilitação para o exercício de função pública. Então, é imprescindível que, nesse momento, vocês tenham em mente que esses crimes de responsabilidade, na verdade, não são crimes tipificados no Código Penal ou em legislação extravagante. Que esses crimes, na verdade, são infrações administrativas que geram responsabilidade para prefeitos e vereadores. Uma observação também aqui, quanto ao artigo 4º do Decreto-Lei 201 de 67.
né, a partir do momento em que nós, então, observamos esses critérios, a partir do momento que nós observamos o fato de que nós não estamos tratando de uma conduta penal, de que nós não estamos tratando de uma conduta descrita no Código Penal, nós temos que ter em mente, então, todas essas características que envolvem aquilo que nós estamos estudando. Ou seja, o artigo 4º do Decreto-Lei 201 de 67 cuida das infrações políticas administrativas, chamadas de crimes de responsabilidade. Lembrando aí que crime não é o termo mais adequado para o fato que nós estamos tratando, né, dos prefeitos, que serão julgados pelas câmaras de vereadores e apenados, no caso aí, com a cassação do mandato. Né? O seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal bem elucidou essa distinção. Olha só o que diz aí esse julgado. Nós vamos verificar daqui a pouquinho. Outra questão a ser observada aí. É possível a aplicação do princípio da insignificância aos crimes cometidos por prefeitos municipais e descritos lá no artigo 1º do Decreto-Lei 201 de 67? O tema ainda é controverso, né? Mas olha aí o que disse esse habeas corpus do STF sobre a relatoria do ministro Gilmar Mendes. Ex-prefeito condenado pela prática de crime previsto no artigo 1º, inciso 2º, do Decreto-Lei 201 de 67, por ter utilizado máquinas e caminhões de propriedade da prefeitura para efetuar terraplanagem no terreno de sua residência, aplicação do princípio da insignificância, possibilidade, ordem concedida. Então, por mais que exista aí essa vacilante interpretação sobre a aplicação ou não do princípio da insignificância aqui, penso eu que é possível, né? Esse prefeito que utilizou as máquinas lá no seu terreno, se ele for lá e recolher as horas que essas máquinas trabalharam, gerou algum dano ao município? André, mas ele se favoreceu, tá errado. Concordo que é imoral. Mas o problema aí foi só não ter recolhido as horas. É para a prestação de serviço público, é para a prestação de serviço de todos, né? Inclusive dele. O problema é que ele não seguiu o trâmite. Ele se beneficiou? Sim, que seja punido, que recolha as horas, né? Se causou dano ao erário público, que recomponha esse dano. Mas é uma conduta insignificante perto de tantas outras aí que acontecem. Então, fica aí esse julgado sobre essa hipótese. Né? Olha aí, a questão ainda, extinção do mandato do prefeito obsta ao processamento e julgamento pela prática de crime do artigo 1º do Decreto-Lei 201 de 67. Olha só, ele perde o mandato. Impede que ele seja processado pela prática desse crime de responsabilidade? E a resposta é não. Né? O término do mandato não é impeditivo para o processamento. A extinção do mandato ela se dá por N razões, seja pelo recurso do tempo natural, seja pela cassação do mandato, mas isso não impede que ele continue respondendo pela prática daquela conduta. Né? E para isso nós temos a súmula 703 do STF e a súmula 164 do STJ. Olha o que diz. 703. A extinção do mandato do prefeito não impede a instalação de processo pela prática de crime previsto no artigo 1º do Decreto-Lei 201 de 67. A súmula 164 do STJ. O prefeito municipal, após a extinção do mandato, continua sujeito a processo por crime previsto no artigo 1º do Decreto-Lei 201 de 67. E quando ocorre a extinção do mandato? Conforme eu disse, por N razões. Né? Pode acontecer, por exemplo, ali, né? Assim que deve ser declarada pelo presidente da Câmara, quando ocorre o falecimento, renúncia por escrito, cassação dos direitos políticos, condenação por crime funcional eleitoral, deixar de tomar posse sem motivo justo, aceito pela Câmara dentro do prazo estabelecido em lei, incidir nos impedimentos para o exercício do cargo estabelecidos em lei e não se desincompatibilizar até a posse, e nos casos supervenientes no prazo que a lei ou a Câmara fixar. Então, são hipóteses essas que geram a extinção do mandato, que vão, logicamente, aí não inibir o processamento pela prática do crime de responsabilidade. Então, se nós já sabemos que a extinção do mandato independe de deliberação do plenário,
e se tornará efetiva desde a declaração do fato ou o ato extintivo pelo presidente a sua inserção em ata. É importante ainda pontuar que para qualquer prefeito ser julgado pelo Poder Judiciário pela prática de um crime descrito no artigo 1º, não há necessidade de prévio pronunciamento da Câmara de Vereadores. Então são questões diferentes. Olha aí o que diz o artigo 1º, né? Já que falamos tanto dele até agora e nós não tínhamos ainda declinado quais são esses crimes de responsabilidade. Artigo 1º, são crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores. Inciso 1. Apropriar-se de bens ou rendas públicas ou desviá-los em proveito próprio alheio. Utilizar-se indevidamente em proveito próprio alheio de bens, rendas ou serviços públicos. Desviar ou aplicar indevidamente rendas ou verbas públicas. Empregar subvenções, auxílios e empréstimos ou recursos de qualquer natureza em desacordo com os planos ou programas a que se destinam. Ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei ou realizá-las em desacordo com as normas financeiras pertinentes. Deixar de prestar contas anuais da administração financeira do município à Câmara de Vereadores ou a órgão que a Constituição do Estado indicar nos prazos e condições estabelecidos. Deixar de prestar contas no devido tempo ao órgão competente da aplicação dos recursos, empréstimos, subvenções ou auxílios internos ou externos recebidos a qualquer título. Contrair empréstimo, emitir apólices ou obrigar o município por títulos de crédito sem autorização da Câmara ou em desacordo com a lei. Conceder empréstimo, auxílio ou subvenções sem autorização da Câmara ou em desacordo com a lei. Alienar ou onerar bens imóveis ou rendas municipais sem autorização da Câmara ou em desacordo com a lei. Adquirir bens ou realizar serviços e obras sem concorrência ou coleta de preços nos casos exigidos em lei. Antecipar ou inverter a ordem do pagamento de credores do município sem vantagem para o erário. Nomear, admitir ou designar servidor contra a expressa disposição em lei. Negar a execução de lei federal, estadual ou municipal, deixar de cumprir ordem judicial sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade por escrito à autoridade competente. Deixar de fornecer certidões de atos ou contratos municipais dentro do prazo estabelecido em lei. Deixar de ordenar a redução do montante da dívida consolidada nos prazos estabelecidos em lei, quando o montante ultrapassar o valor resultante da aplicação do limite máximo fixado pelo Senado Federal. Ordenar ou autorizar a abertura de crédito em desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado Federal, sem fundamento na lei orçamentária ou na de crédito adicional, ou com inobservância de prescrição legal. Deixar de promover ou de ordenar na forma da lei o cancelamento, a amortização ou a constituição de reserva para anular os efeitos de operação de crédito realizada com inobservância de limites, condições ou montantes estabelecidos em lei. Deixar de promover ou de ordenar liquidação integral de operação de crédito para antecipação de receita orçamentária, inclusive os respectivos juros e demais encargos até o encerramento do ano financeiro. Ordenar ou autorizar em desacordo com a lei, a realização de operação de crédito em qualquer um dos demais entes da federação, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que na forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente. Captar recursos a título de antecipação de receita, de tributo ou de contribuição, cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido. Ordenar ou autorizar a destinação de recursos provenientes da emissão de títulos para finalidade diversa da prevista na lei que autorizou. Realizar ou receber transferência voluntária em desacordo com o limite ou condição estabelecida em lei. Parágrafo 1º. Os crimes definidos neste artigo são de ação pública, punidos os dos itens 1 e 2 com a pena de reclusão de 2 a 12 anos, e os demais com pena de detenção de 3 meses a 3 anos. Parágrafo 2º.
a condenação definitiva em qualquer dos crimes definidos neste artigo acarreta a perda do cargo e a inabilitação pelo prazo de 5 anos para o exercício de cargo ou função pública, eletiva ou de nomeação, sem prejuízo da reparação civil do dano causado ao patrimônio público ou particular. Então, ou seja, pessoal, é algo que eu sempre digo aí para aquelas pessoas, talvez, que eu mais goste. Não teria coragem e não recomendo que ninguém se candidate a nenhum cargo do Poder Executivo hoje em dia. Como advogado, nós observamos aí N hipóteses de um processo. De um processo que o prefeito pode responder simplesmente por não ter tomado conhecimento da prática de uma conduta pelos seus funcionários subordinados. Então, eu não teria coragem de me candidatar e nem recomendo que aquelas pessoas que eu gosto se candidate aí a um cargo do Poder Executivo. André, mas a política não é importante? Oi, Camila. Olha, realmente é muito perigoso, é muito delicado. É assim uma linha bem fininha que antigamente não se tinha muito isso. Hoje qualquer coisa tem a responsabilização. É muito complicado. Essa lei 14.230, Camila, ela engrossou um pouquinho essa lei, entendeu? Ela deixou um pouquinho mais compreensível qual é a responsabilidade, por exemplo, do prefeito. Mas eu concordo com você. Antes dessa lei, vamos ver da agora para frente, mas antes dessa lei, qualquer um podia ser processado por qualquer motivo. Sim. Tá complicado até se você for analisar bem, você ser funcionário público. Sim, se você for analisar essa parte, é muito complicado. E quem tem cargo de chefia, não vou nem falar prefeito, pior ainda, a tendência é só piorar. Porque responde pelos atos dos seus subordinados. E o Ministério Público fica em cima mesmo. Não brinca, não. Não, e agora o problema é o seguinte, por mais que nós tenhamos a lei de abuso de poder, essa lei agora ela vem dizer o seguinte, ela vai ter lá no final dela, vocês vão verificar o seguinte, a partir de agora, todas as ações que estão tramitando, que não tem trânsito em julgado, o Ministério Público tem 1 ano de prazo para dizer se ele quer continuar com a ação ou ele quer desistir. Por quê? Porque se ele continuar ciente dos termos dessa lei, ele vai responder por abuso de poder. Ele vai estar processando alguém sem ter condições mínimas para um processo. Antes o pessoal tinha medo só do Tribunal de Contas, agora não. Porque os apontamentos do Tribunal de Contas também estão bem complicados. Sim, o problema dos apontamentos do Tribunal de Contas é que ele tem que passar pelo crivo da Câmara. Olha, eu vou te dar um exemplo. Daqui, vai sair concurso agora, porque o Tribunal de Contas fez o apontamento, o Ministério Público vem em cima, para ter o mínimo de cargo de comissionado. Sim. Então, assim, cargo de confiança vai deixar de existir, assim, vai ser só para cargo de chefia mesmo. Porque nós temos que ter a responsabilidade fiscal. Ou seja, a questão de que muitos cargos de confiança, e são normalmente salários muito altos, ele compromete o valor lá de 50% do faturamento do município com folha de pagamento, que não pode ultrapassar. Sim. Então, isso é um problema, o prefeito não pode ultrapassar essa margem. Sim, né? Então o que se vê muito hoje em dia são exatamente essas questões, né? Meu pai foi advogado, 16 anos de prefeitura, e para dizer, olha, nunca mais, né? Ele falou, olha, como advogado, logicamente, não atuava tendo responsabilidade solidária com o prefeito à época, e pelas ações e pelos pareceres dele, sempre teve tudo certo, né? E tanto é que uma vez foi até engraçado uma situação dessa, trazendo para vocês essa experiência, o prefeito fez um concurso à época e passaram alguns parentes dele. E meu pai andando pelo fórum um dia, o promotor, doutor, o senhor pode vir no meu gabinete? Posso. O senhor é o advogado da prefeitura de tal cidade, não é? Falou, sou. Mas eu fiquei sabendo que os parentes do prefeito passaram no concurso. Meu pai falou, e qual é o problema, doutor? Mas o senhor não acha estranho? Eu falei, não. Meu pai disse, não. Se eles tiveram inteligência e competência para serem aprovados, eu não acho estranho. Mas o senhor não acha estranho? Não. Se tiver alguma coisa estranha, doutor, quem tem que investigar e provar é o senhor, não sou eu. O processo seletivo está regular.
Ah, doutor, mas não sei o quê. Falou, não, peraí, o senhor me aguarda 5 minutos? Aguardo. E naquele dia deu sorte também. Meu pai foi no carro, foi no porta-mala e catou uma caixa que tinha lá, com todos os pareceres que ele deu, com a ciência do prefeito. Meu pai colocou em cima da mesa e falou, olha, doutor, a minha atuação é essa, tá aí, ó, todos os pareceres que eu dei como advogado da prefeitura e com a ciência do prefeito. Obrigar ele a fazer da forma que eu oriento, eu não tenho como, mas eu oriento da forma certa. Se o senhor está discutindo, se o senhor está duvidando às vezes da minha conduta, tá aí todos os pareceres que eu dei na prefeitura em todo esse período que eu estou lá. O promotor não quis nem olhar, falou, não, doutor, o senhor fica tranquilo, não estou dizendo nada, era só um bate-papo informal. Eu falei, não, sem problema. E informalmente também eu estou entregando para o senhor todos os pareceres que eu dei como advogado. Então, seja, pessoal, a gente não pode ter rabo preso. E advogado não pode fazer coisa errada pelo salário, né? Principalmente em prefeitura. Principalmente. Faz o que é certo. Se for errado, não faço, não assino, não dou parecer favorável. Ah, mas vai me prejudicar. Não tem problema, eu saio e coloco outro que faça. Nós não podemos nos vender por salário. Nós temos que fazer o que é certo e o que é justo, dentro da legalidade, não fora dela. Então fica aí também compartilhar um pouquinho dessa experiência com vocês. Mas depois que terminou ali o mandato do prefeito, o prefeito falou, olha, não quero mais, não preciso disso, não quero ter dor de cabeça. Não é fácil, viu, Camila? É a mesma coisa de comissão de sindicância. A gente faz os apontamentos. A nossa parte. A decisão de seguir o apontamento ou não é nossa. Sim, Só que exato. a nossa parte a gente faz. E se não fizer, você vai responder por isso. Você vai estar prevaricando com alguém. É complicado. Então, assim, é muito complicado. Eu recomendo muito àqueles que quiserem, estudem direito eleitoral, sejam advogados especialistas em direito eleitoral. Administrativo é bom, mas não recomendo. Administrativo sendo advogado de órgãos públicos. Se você for concursado, perfeito, pessoal. Concursado, você faz o que é certo, você não se submete a prefeito, você não é subordinado a ele. Mas cargo em comissão é fria. Cargo em comissão você não pode falar não, então você perde o cargo. Melhor perder o cargo do que fazer coisa errada, né? Agora, se você é concursado, fala não. Se eu sou advogado concursado do município e o prefeito quer fazer alguma coisa errado, o advogado é o primeiro a ter que denunciar, porque ele está ali para defender os interesses do município e não os interesses do prefeito. Então, cargo concursado, tranquilo, vocês têm autonomia. Cargo comissionado, não recomendo também. Cuidado, principalmente quando vocês estão começando, às vezes tem pouca experiência de vida, às vezes não consegue falar não. Eu vi um filme esses dias muito interessante que falava que o grande problema da humanidade hoje é não saber falar não. É uma palavra tão boa, é uma palavra que traz tanto alívio, é uma palavra que traz noites de sono tranquila. Não tenham medo de falar não às pessoas, de não fazer o que as pessoas querem só para agradá-las. Pensem um pouquinho sobre isso. Tenham coragem de falar não. Não, não posso, não vou. É melhor falar não do que ficar enrolando, do que dar desculpa, do que mentir. Fale não, não e pronto. Não posso por isso, por isso, por isso, não vou por isso, por isso. Não cedam. Falem não. Ultimamente a palavra mais poderosa que eu tenho é não. Não posso, não quero, não faço, não. Então pensem um pouquinho sobre isso. Né? Sobre o aspecto profissional também. Pessoal, continuando aí então. E fiquem à vontade, é sempre bom essa participação de vocês. Eu gosto muito quando vocês participam. Oi. Só complementando, se o pessoal quiser falar sim, por aqui o William. A gente vai visitar às 6 horas da manhã na casa, tranquilo. Sem problema nenhum. Né? E vai mesmo, né, doutor? Deu 6 horas, tá ali batendo na porta, né? Opa, a gente vai tomar um cafezinho junto às 6. Pode falar sim aí, tranquilo. E se falar, vai mesmo, vai ter uma visita. É isso aí. E como tem, né, doutor? Infelizmente a gente brinca, a gente fala assim, mas como tem aí desleixos, como tem o desrespeito com a verba pública, né? Como a gente vê isso muito próximo de nós. Como a gente vê. Como as pessoas são corajosas, eu digo. Isso hoje tem bastante, né, doutor? Parece que o dinheiro compra tudo, né? Depois o prejuízo é muito maior.
Infelizmente, hoje as pessoas elas vendem a sua moral, o seu nome, a sua imagem por um dinheiro, e nem importa a quantidade desse dinheiro, né? Mas tem coisas que não têm valor, as pessoas quantificam e fazem e vendem. Eu vejo isso muito. As pessoas, quando sentam numa cadeira daquela ali e tem um cargo de poder na mão, como aquilo sobe na cabeça? Como a pessoa acha que pode mandar e desmandar e dali para frente ela controla e faz o que quer? Que absurdo que a gente vê em locais, e principalmente em locais pequenos. Locais grandes acontecem, mas local pequeno isso é evidente, porque todo mundo vê, todo mundo percebe, e mesmo assim a pessoa não para de fazer coisa errada. E isso é em todos os segmentos, viu, professor? Muitas vezes nem pelo dinheiro, né? Apenas para ter um prestígio, uma posição de prestígio ali, para estar num lugar ali cobiçado, né? Por isso as pessoas acabam entendendo aí. Uma cidade pequena de 2, 3 mil habitantes, é o presidente da Câmara que anda no carro oficial, é o prefeito, né? Cada coisa, gente, que são pessoas muito pequenas, né? Que fazem, que se deixam levar por uma bomba que eles estão carregando. Aquilo é um casco de tartaruga que o cara carrega com uma dificuldade enorme e consegue dar errado ainda, uma coisa tão difícil de fazer. É bem assim, doutor. Mas faz parte, vamos lá. Para isso que está a polícia, doutor. Para isso que está a justiça. É isso aí. Vamos lá, vamos continuar aqui. Qualquer coisa vocês me chamam aí. Olha só, pessoal. Então, vamos lá. Falamos aqui jurídico e sujeito ativo. O que é o bem jurídico? O que as pessoas não respeitam? O que as pessoas querem administrar como se eu fosse? Né? Essa é uma questão aí que nós devemos observar. A coisa é pública, mas não é para ser usada por todo mundo. A coisa é pública, mas não é para favorecer um em detrimento de outros. Né? A coisa é pública não para servir aqueles que votaram no candidato eleito. E para aqueles que não votaram, nunca vão ter acesso ao mesmo benefício da coisa pública. Então, ou seja, são vários vertentes aí que tem que ser analisados. O patrimônio da administração e a modalidade administrativa são bens jurídicos protegidos pela norma incriminadora do artigo 1º do Decreto-Lei 201. Quem é o sujeito ativo? Logicamente que é um crime próprio. Ou seja, são pessoas determinadas. E conforme nós estamos aqui observando, é o prefeito municipal e no caso, o chefe do Poder Executivo e é o presidente da Câmara. São os dois que administram verbas públicas. O vereador que não é presidente da Câmara não está nem aí para verba pública. Ele não tem que administrar nada. Ele tem que ir lá fazer o seu papel, receber o seu salário, né? Fazer indicação de algum projeto de lei, votar algum projeto de lei só. Né? E normalmente nem isso está fazendo também. Esse é um outro problema que a gente vê. Né? E quem acha que não é o que eu estou dizendo, assiste aí as sessões das câmaras municipais que estão sendo transmitidas aí pelos Facebooks da vida. Né? Olha, que vergonha que é aquilo. Que trabalho que muitos fazem. Não vou aqui generalizar, né? Para que depois eu não peque por isso. Existem muitos bons, mas existe uma grande parcela aí que está ali só para receber salário, infelizmente. Então, cuida-se de crime próprio, de prefeito e de presidente da Câmara, muito embora seja um delito próprio, nota-se que é possível a existência de coautoria e participação com aqueles que não ocupam cargos públicos. Né? Em outras palavras, de acordo com o artigo 29 e o artigo 30 aí do Código Penal, existe a possibilidade, então, do concurso de agentes. Exemplo, um secretário municipal em coautoria com o prefeito pratica o delito previsto lá no artigo 1º. Olha só algumas informações aqui. O artigo 3º do Decreto-Lei 201 diz que o vice-prefeito ou quem vier a substituir o prefeito fica sujeito ao mesmo processo substituído, ainda que tenha cessado a substituição. Aqui a referência 11. O artigo 30 não se comunica com as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Então, se é uma elementar do crime, vai se comunicar sim. Uma questão aqui sobre o tema. Qual será o órgão jurisdicional competente para processar e julgar um crime descrito no artigo 1º do Decreto-Lei 201 por um prefeito em coautoria com uma pessoa sem prerrogativa de foro? Exemplo, tesoureiro da prefeitura. O cargo terrível também. O cargo difícil.
Então, nesse caso, pessoal, haverá aí a unidade do processo e o julgamento, né, em virtude aí da continência, lembrem-se lá, né, da fixação da competência pela continência e pela conexão. Continência é a pluralidade de autores sobre o mesmo fato. Conexão é a pluralidade de fatos que envolvem pessoas distintas. Então, em virtude da continência, por cumulação subjetiva, estipulada lá no artigo 77, inciso 1º do Código de Processo Penal. Quem quiser relembrar um pouquinho aí de competência, só entrar lá no meu canal do YouTube, nós estamos lá, né, com essa matéria agora, passando lá também. Sendo o juiz natural para enfrentar essa demanda no Tribunal de Justiça Local, de acordo com o artigo 29, inciso 10 da Constituição Federal. Por oportuno, lembrem-se do teor da súmula 702 do STF. A competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da Justiça Comum Estadual. Nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo tribunal de segundo grau. Então, ou seja, se é crime comum estadual, vai para o tribunal. Se é crime de responsabilidade, vai para a Justiça Comum. Quem vai julgar é o juiz de direito. O sujeito passivo é o município, é o ente público, né? Seja, aí, depender do caso, a União, o Estado, o prefeito que desvia os recursos advindos de um convênio da União. Então, aí, nesse caso, a competência federal, porque a origem do recurso, a origem da verba é federal. Elemento subjetivo. Todos os tipos penais delineados no artigo 1º são cometidos a título doloso e não existe figura culposa. Vão lá depois e leiam a Lei 14.230. Lá fala que se não for doloso, não há responsabilidade do agente público. O fato é atípico, né? Não pode responder aí o agente público por uma conduta culposa que ele não teve intenção. Sanções penais. As penas cominadas aos alcaides, no caso prefeitos, né, o termo utilizado aí, são privativas de liberdade. Nos casos dos incisos 1 e 2, a pena é maior, né, como eu disse para vocês, ela é de 2 a 12 anos, extremamente alta essa pena de reclusão. Já nos casos do inciso 3 ao 23, a pena é de detenção de 3 meses a 3 anos. Né? E aí fica mais uma vez ali as referências daqueles tópicos que nós falamos. Né? O que diz o artigo 77, inciso 1º? A competência será determinada pela continência quando, inciso 1, 2 ou mais pessoas forem acusadas da prática da mesma infração. É o que eu disse, a pluralidade de agentes e a unidade de ilícitos. Então, essa aí também é uma observação extremamente importante. Continuando aqui. A outra referência que eu fiz lá, artigo 29 da Constituição Federal. O que fala o artigo 29, inciso 10? O município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. Inciso 10, julgamento do prefeito perante o Tribunal de Justiça. Então, é a competência, o foro privilegiado do prefeito por crime comum, não por crime de responsabilidade. Tá bom? Fica aí também essa ressalva. Olha aí um outro detalhe importante. Nesses casos, nessas hipóteses desses crimes aí, né, que forem julgados de acordo com o artigo 1º do Decreto-Lei 201/67, a ação penal é pública incondicionada e, diferentemente, não poderia ser, já que trata-se de interesse do Estado, já que trata de interesse público. Então, é uma questão extremamente importante também. Um outro fato que nós devemos observar aqui é que a pena máxima aí nos tipos penais, por superar 2 anos, não estamos de crime de menor potencial ofensivo. Porém, todavia, nós já vimos um julgado ali atrás que admite o princípio da insignificância. Né? Então, é cabível o Instituto Despenalizador da suspensão condicional, né, no processo, nas hipóteses dos incisos 3 e 23, se atendidos os demais requisitos do artigo 89. E hoje, também pela mudança do próprio Código de Processo Penal, nós temos também a possibilidade do acordo de não persecução penal, né,
pode também o Ministério Público, em algumas hipóteses ali, propor o acordo de não persecução penal. Né? Se pode a suspensão condicional do processo, também pode o acordo de não persecução penal. Olha aí, persecução penal nos crimes funcionais descritos no decreto-lei, praticados por prefeitos, com o escopo de apurar o crime de responsabilidade de prefeitos, a instauração do inquérito, olha aí nossa valorosa Polícia Civil, poderá ser solicitada aos órgãos federais, estaduais e municipais interessados ou entregar peças de informação diretamente ao Ministério Público, que é o titular dessa ação penal. O primeiro desta lei permite ainda que tais órgãos atuem em qualquer fase do processo como assistente de acusação. Artigo 2º, parágrafo 2º, diz assim: se as providências para a abertura do inquérito policial ou instauração da ação penal não forem atendidas pela autoridade policial ou pelo Ministério Público Estatal, poderão ser requeridas ao Procurador-Geral da República. Então, essa é uma outra hipótese aí, ou ao Procurador-Geral de Justiça, se for de competência estadual. Um outro aspecto que nós devemos observar aqui é que, né, em que pese ali exista essa competência para instauração, nós não podemos esquecer aí da independência funcional do Ministério Público. Ele não é obrigado a denunciar ninguém. Se ele não se convencer das provas, da materialidade, da autoria e dos indícios, ele não é obrigado, conforme lhe garante o artigo 157, parágrafo 1º. Né? O membro da instituição ministerial tem o direito de atuar de acordo com a sua consciência, devendo obediência apenas às leis e à Constituição Federal, inexistindo no ponto qualquer subordinação hierárquica no exercício da sua atividade jurídica. Consoante determina o artigo 28 do Código de Processo Penal, né? E esse foi um artigo alterado lá com relação ao arquivamento do inquérito policial, mas está suspenso pela decisão liminar do ministro Fux. Caso o magistrado não concorde com o pedido de arquivamento, hoje, né, de acordo com a nova redação, já não cabe mais ao magistrado. Né? Se vocês estudaram, se vocês observaram a mudança trazida, né, que já está vigente, mas não eficaz, dos termos do artigo 28, atualmente, a quem compete o pedido de arquivamento e a homologação do arquivamento é simplesmente ao órgão do Ministério Público em suas esferas. Né? Aqui seria aí uma outra hipótese. Né? Nem vou me adentrar muito, pessoal, porque o artigo 28 ele está comprometido em razão da nova redação que está suspensa a vigência, a eficácia, por uma decisão liminar do ministro Fux. Bom, vamos pensar o seguinte. O risco observado nos processos dos crimes de responsabilidade é o ordinário. Por quê? Porque ele é mais complexo. Então ele precisa da defesa preliminar, prisão preventiva, afastamento do exercício do cargo, tudo isso é inerente a esses crimes. Né? Um outro fato é que, mesmo antes de receber a denúncia, o magistrado ordenará a notificação para apresentar defesa em 5 dias. Então aqui é diferente. Ele tem a defesa prévia, aí tá, o juiz vai decidir se ele vai receber a denúncia ou não. Recebe, abre a oportunidade novamente para ele poder se defender, de acordo com o artigo, salvo engano, 514 do Código de Processo Penal, que também traz um procedimento diferente nesses casos. Né? Então, olha só, de acordo com esse decreto, de acordo com esse artigo, recebida a denúncia em conformidade com o artigo 2º, inciso 2, do Decreto-Lei 201, o magistrado deverá obrigatoriamente manifestar-se de forma motivada acerca da prisão preventiva do acusado, nos casos dos crimes descritos nos incisos 1 e 2, que são aqueles mais graves, de pena de 2 a 12 anos, ou sobre seu afastamento do exercício do cargo durante a instrução criminal, em todos os casos, e dessa decisão concessiva ou denegatória de prisão preventiva, ou de afastamento do cargo do acusado, conforme preceitua o artigo 581 do Código de Processo Penal, cabe ali então recurso em sentido estrito, no prazo de 5 dias, em autos apartados, com efeito suspensivo. Né? Salvo engano, não lembro aí da grade curricular de vocês, mas acho que vocês ainda não estudaram recursos, né, no curso. Né? Recursos em tribunal do júri, salvo engano. Mas se não estudaram, em breve estudarão.
Aqui nós temos uma doutrina que trata deste tema também de forma bastante importante. Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Alguém quer se manifestar aqui? Então vamos lá. A doutrina diz o seguinte: segundo estabelece o professor Norberto Avena, pessoal, isso é uma sumidade em direito administrativo, hein? É preciso atentar que, na atualidade, enquanto no exercício do mandato eletivo, o prefeito municipal detém foro privilegiado, assistindo-lhe o direito de ser processado e julgado junto ao Tribunal de Justiça ou ao Tribunal Regional Federal, segundo o rito estabelecido entre os artigos 1 e a 12 da Lei 8.038/90, não se lhe aplicando, então, as disposições procedimentais do Decreto-Lei 201/67, prejudicada, assim, em relação ao prefeito, no exercício do mandato, a regra de cabimento de recurso em sentido estrito, prevista no artigo 2º, inciso 3, né? Já que a tramitação do processo criminal respectivo ocorrerá junto aos tribunais citados em competência originária. Portanto, se vier a ser alcaide afastado, alcaide é prefeito, tá, pessoal? O alcaide afastado do cargo não será por determinação do juiz singular, mas de desembargador ou órgão competente junto ao tribunal respectivo, o que inviabiliza o manejo do recurso em sentido estrito em relação à aludida decisão, já que, em se tratando de modalidade impugnativa, que se dirige apenas contra decisões de juiz singular, jamais contra decisões de órgãos colegiados dos tribunais ou decisões monocráticas do relator, né? Então fica aí também essa doutrina, essas mudanças que nós tivemos aí com o passar do tempo. Em resumo, né, de acordo com tudo que nós falamos até agora, essa aula introdutória, a aplicação do procedimento estabelecida no artigo 61/7 ocorrerá em relação a vereadores que não gozam de foro por prerrogativa de função e aos ex-prefeitos. Então é possível, ele não está totalmente inaplicável, né, conforme nós estamos vendo aí. O julgamento da ação penal em relação aos prefeitos no exercício do mandato ocorrerá no Tribunal de Justiça. Da decisão proferida pela Corte, não caberá duplo grau de jurisdição, eis que a competência originária, de tal sorte, serão cabíveis somente os recursos de embargo de declaração, recurso extraordinário, recurso especial. Será admissível ainda a revisão criminal, que é uma ação impugnativa manejada após o trânsito em julgado, de acordo com o artigo 621 do CPP. A condenação definitiva em qualquer dos crimes previstos no artigo 1º do Decreto-Lei 201 acarreta a perda do cargo e a inabilitação pelo prazo de 5 anos para o exercício de cargo ou função pública, eletiva de nomeação, sem prejuízo da reparação civil dos danos causados ao patrimônio público ou particular, que para mim é a parte mais importante. Não adianta ser condenado se não reparar o dano, conforme nós estamos vendo aí há muito tempo no Brasil, né? Tantos condenados que devolvem lá uma mixaria, que fazem acordo de delação premiada, de colaboração premiada, mas não ressarcem os danos que causaram ao nosso país. Mas nisso, pessoal, aqui eu encerro a minha exposição de hoje. Caso vocês tenham alguma pergunta, alguma colocação, fiquem à vontade. Estou aqui à disposição de vocês. Nós temos todo o tempo do mundo aqui para bater papo hoje, pessoal. Não havendo dúvidas, agradeço a presença de todos. Fiquem com Deus. Pessoal, hoje a chamada não vou estar fazendo, tá bom? Eu estou com um problema aqui de conexão no site da faculdade. Então hoje não estarei fazendo a chamada, tá bom? Muito obrigado a todos. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Bom descanso. E até a semana que vem, pessoal. Um abraço. Boa noite, professor. Fica com Deus. Boa noite. Tchau, Obrigado tchau. pela aula. Obrigado eu. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.